um Saúde na Cozinha começando. E você é nosso convidado para acompanhar o assunto de hoje, nutrição funcional. Você sabe o que é? Mas já deve ter ouvido falar. E a nossa convidada é a nutricionista Daniela El Rafi. Então não sai daí que a gente volta já. Sejam bem-vindos ao Saúde na Cozinha. Hoje a gente recebe aqui na Cozinha da Sandrin a nutricionista Daniela El Rafi. Dani, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde na Cozinha. Eu que agradeço, para mim é uma honra participar. Bacana. Bastante conhecida em países da Europa e nos Estados Unidos, a nutrição funcional ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Por quê? Porque cada vez mais ela atrai as pessoas que não querem simplesmente emagrecer, mas que desejam mais saúde e vitalidade. Mas no que essa especialidade difere das outras? Quem vai responder é a Dani. Dani, no que consiste essa dieta funcional? Então, muita gente pensa que a nutrição funcional é aquela alimentação com os alimentos funcionais, assim, hibisco, gengibre, chá verde, né? E na verdade, a nutrição funcional não é isso. Né? A nutrição funcional é um olhar diferente do nutricionista funcional para o paciente que ele vai atender. Então, no caso, o paciente chega e quer perder peso. Então, na dieta convencional, na nutrição tradicional, a gente vai fazer uma dieta para perda de peso. Na nutrição funcional, é uma coisa assim, personalizada. Então, eu vou olhar com um olhar diferente para esse paciente. Eu vou analisar sinais, sintomas, porque às vezes esse paciente quer perder peso, mas ele tem uma enxaqueca na TPM, tem uma insônia, tem gases, como quando come e não percebe, tipo assim, se é em algum momento. Essa indigestão, esse incômodo. Isso, então tem uma série de sinais e sintomas que eu faço um rastreamento na primeira consulta e que eu vou usar isso na hora de preparar o cardápio dessa pessoa. Né? Então tem coisas que fazem mal para uma pessoa e não fazem mal para mim, por exemplo, e tem coisas que fazem mal para mim e não faz mal para você. Então é esse olhar diferente que é a nutrição funcional. É uma nutrição que vai fazer com que o seu corpo funcione de uma maneira melhor, sem nenhum desses sinais e sintomas. Sim, isso aí é justamente a nossa próxima pergunta, porque eu acredito que para você elaborar essa dieta você deva conhecer o paciente profundamente, fazer realmente uma investigação. E como então ela é elaborada, para você dar continuidade já nessa questão que seria a nossa próxima? Então, no caso, assim, eu faço uma anamnese mais completa, eu dou um rastreamento metabólico, são algumas perguntas que eu vou rastrear esses sinais e sintomas. Hoje em dia eu também trabalho com alguns exames, né, de intolerância alimentar, alguns exames genéticos, né, que a gente pode até falar mais pra frente. Sim. E eles me ajudam a ter mais certeza de que alimentos são, mas sem o exame eu também tenho vários sintomas que já é relacionado a cada alimento, sabe? E daí a gente faz uma anamnese completa, a pessoa vai me falando o que sente, tudo, e através disso eu consigo identificar os alimentos e monto uma alimentação para aquela pessoa. Individual para aquela pessoa. Então assim, eu não olho assim, o cliente tem diabetes. Então não é uma dieta para o diabetes, é uma dieta para a Maíra que está grávida, por exemplo, né? Não é uma dieta para o paciente diabético, é uma dieta para ele que tem isso, que tem aquilo, além do diabetes, entendeu? Então não é voltada na doença, é voltada no ser humano, naquele que eu estou atendendo naquele momento. Por isso que não dá para ser o mesmo cardápio para todo mundo, né? É muito individualizado. Sim. Por isso que dentro da nutrição funcional, como você havia colocado como exemplo, o diabetes. Vamos supor, numa casa que tem um casal, o marido e a mulher, ambos com diabetes. Nem tudo que vai servir para um pode servir para o outro. Exatamente, porque assim, eu não estou vendo só o diabetes. Então, de repente, o marido tem a gordura visceral muito alta, tem dor de cabeça, enxaqueca, insônia, e a mulher tem problemas digestivos, dispepsia, às vezes muita vontade de arrotar, não digere bem, tem gases, né? Então, assim, às vezes tem alimentos que vão causar isso nela, que não causam nele, né?
E assim, esses alimentos que causam o transtorno mal-estar na gente, eles geram reação inflamatória. Então, eles podem ser responsáveis por outras coisas também que podem se parecer com doenças e que a pessoa acha que tem, de repente, um refluxo e pode ser um alimento que está fazendo mal e que está no meio da alimentação dela. Então, na hora da minha anamnese, da consulta ali, eu consigo identificar tudo isso, né? Dani, quando o paciente te procura, quanto tempo em média ele vai fazer esse tratamento para poder resolver os seus problemas? Como é essa rotina, né, de tratamento? Então, como eu falei, na verdade vai parecer muito repetitivo, mas a nutrição funcional é muito personalizada. Então, para uma pessoa pode ser que em um mês resolva, e para outra pessoa pode ser que ela fique um ano, e a gente ainda vai identificando outras coisas se a gente não fizer o exame, né? Então, assim, quando eu faço o exame para identificar os alimentos, e eu faço a exclusão desses alimentos que deu no exame por 30, 40, 60 dias, por exemplo, de exclusão desses alimentos, essas pessoas voltam com, além de perder peso, né, porque esses alimentos atrapalham também na perda de peso, com cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, né, sem sintomas, e de repente já tá bom ali. Ela conseguiu se adaptar bem ao tipo de alimentação e vai conseguir ir andando sozinha. Então, de repente, essa pessoa vem pra mim uma vez por ano, depois que fez esse tratamento de 2, 3 meses. Sim. Né? Vem de vez em quando, uma vez por ano, pra ver se tem que mudar mais alguma coisinha, as novidades, coisa assim. Ou tem pessoas que acabam fazendo um tratamento crônico. Sim, assim. todo mês ela te procura e tal. Essa pessoa, assim, ela precisa de um acompanhamento maior. Então, ela precisa, assim, que eu fique buscando sempre como está essa alimentação dela, que eu fique no pé, orientando, né? Porque é legal e tem bastante gente que precisa disso. Às vezes a pessoa é muito ansiosa, a pessoa às vezes tem que dar uma satisfação para alguém. Então, varia muito de uma pessoa para outra, vai variar o tipo da pessoa e o tipo do problema que ela tiver. Mas assim, em média, 2, 3 meses a gente tem um resultado muito legal. Ah, importante. E eu já volto porque nós vamos falar sobre alguns alimentos que já estão aqui preparados e também sobre a receita de hoje no segundo bloco. Não sai daí, você está aqui na TV Viena. Estamos de volta com mais um Saúde na Cozinha aqui pelo Canal 24, a TV Viena. E hoje recebendo essa linda e querida Dani Raffi. É um prazer recebê-la. Estamos falando sobre nutrição funcional e já nos preparando, né, Mar, para um delicioso prato. O que temos para hoje, Marina? Hoje nós temos um prato muito versátil, vamos dizer assim. Pode ser, a Dani já orientou a gente aqui, então vou tomar a frente e falar. Pode ser uma sobremesa, pode ser um lanche, pode ser uma ceia. É uma mousse de cacau. Mousse de cacau, que delícia. E eu aproveito antes de você falar um pouquinho dessa receita, Mar, para agradecer o Alex. Nós adoramos essa cozinha nova, Alex. Olha, de verdade, um beijo para vocês, para a equipe da Sandrine. E aí, Mar, como é que são esses ingredientes? Então, essa mousse de cacau, para ela ter aquela consistência de mousse, airadinha, cremosa, ela é feita com abacate. Olha, uma mousse preparada com abacate? Com abacate. E seguindo todas as orientações que a nutrição funcional prega, né? Então não tem leite e é feito sem açúcar.
E vai ter uma castanhinha de baru para dar uma crocância, dar um sabor diferenciado, bem bacana. Então você não perde por esperar a receita de hoje, que está deliciosa. Dani, retomando o nosso assunto, eu gostaria de perguntar para você, que os nossos telespectadores acho que têm o mesmo pensamento que eu, que tipo de doenças podem ser tratadas através da nutrição funcional. Mas antes de você responder, eu gostaria que você comentasse os ingredientes do prato de hoje, não esses aqui que depois você vai falar, mas os do prato de hoje. Então eu vou falando os ingredientes e você comenta, pode ser? Pode. Tá. O abacate, que por muito tempo foi considerado um vilão na nutrição. Exatamente, né? E hoje em dia o abacate é o queridinho, né? Por quê? O abacate, ele tem a gordura boa, né? Então o que ele nos ajuda? Ajuda a dar saciedade, ajuda a baixar colesterol, ajuda a modulação hormonal, então ele pode ajudar a baixar cortisol, que é o hormônio do estresse. Hoje em dia, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente anda muito estressado, né? Verdade. O abacate pode ajudar. Ele é rico em glutationa. O que é glutationa? É um antioxidante que é produzido pelo nosso organismo e que é como se fosse o mestre dos antioxidantes. Ele tem um efeito antioxidante fortíssimo, né? Então o abacate é rico em glutationa, um dos poucos alimentos ricos em glutationa. O que mais o abacate? E os benefícios, assim, vamos falar, estéticos? Pra pele, né? Pra quem gosta de fazer exercício, academia, né? Uma coisa importante é que o abacate ele faz modulação do GH, o hormônio do crescimento. Né? Então a pessoa faz academia, quer crescer, então o abacate quer ganhar massa, exatamente, né? Entendi. O abacate é bom para modular a parte de sono, para você dormir melhor. Por isso que pode ser uma ceia, como eu falei Também, anteriormente. Né? O abacate, antes de dormir, ajuda a reduzir gordura abdominal, gordura visceral. Olha, nunca imaginaria. Pensando no abacate como justamente um alimento gordo, a gente não pensaria em consumir, assim. Ele tem tantos benefícios, a não ser que a pessoa tenha alguma intolerância, alguma coisa assim. Eu sempre indico pra pessoa comer abacate porque faz muito bem. E Dani, eu vi e vejo muito falar que o abacate, a mulherada que tem pavor da celulite, diz que ajuda muito a diminuir a celulite. Confere? Sim, porque ele tem glutationa, tem fator anti-inflamatório. Né? O que a celulite é? Não deixa de ser uma inflamação da gordura. Né? Então, por ele ter esse fator anti-inflamatório, vai ajudar em qualquer tipo de inflamação. Bacana. Aí o próximo ingrediente é o cacau. O cacau em pó, que a gente vai usar aqui. Cacau, vamos pensar. Afrodisíaco, né? Cacau tem bastante triptofano, que gera a serotonina. Então, aquele hormônio do bem-estar, do bem-estar, do prazer, aquela sensação boa, né? O que mais do cacau? Vasodilatador, ele vai dilatar as veias. Então, é legal também, por exemplo, de pré-treino, o cacau, né? Porque ele vai dilatar, né? Vai, igual óxido nítrico, vai melhorar toda essa parte. Entendi. Cacau, que mais? E aí a combinação... Antioxidante, cacau também, né? E eu vejo assim, sei lá, a combinação do cacau com o abacate, falando gastronomicamente falando, eu acho que assim, dá um aspecto muito bonito. Vocês porque vão ver. A consistência que o abacate uma consistência dá, bem bacana, né? A consistência e aí outra coisa que eu acho assim, a união dos dois, nutricionalmente falando, é favorável? Muito favorável mesmo. Além de ficar mais potente o antioxidante, né? Aumentar o efeito antioxidante. Aí outro ingrediente que a gente vai colocar é o mel, porque vai adoçar. Então vamos adoçar com algo mais natural, ou mel ou açúcar de coco. Nesse caso a gente vai adoçar com o mel. Então, por exemplo, se eu for falar, o mel tem os benefícios assim, sistema imunológico principalmente, de dar energia. Mas seria bom para todo mundo? O mel não seria bom para todo mundo, né? Porque, por exemplo, um diabético, o mel não seria legal, apesar das propriedades benéficas dele, né? Já o açúcar de coco pode ser usado por diabético, né? Que o açúcar de coco ele tem índice glicêmico baixíssimo, né? O que é índice glicêmico? Né? É a velocidade com que o alimento digerido, somente o açúcar desse alimento, chega no sangue. Né? Sim. E emendando então, já que você comentou do diabetes, que tipo de doenças nós podemos combater então através da nutrição funcional, Dani?
de uma forma geral, todas, né? A gente pode, a nutrição funcional, ela auxilia em todas as doenças. Mas assim, se a gente for pensar nos sintomas, igual uma bronquite, asma, rinite, dor de garganta, sinusite, todas as ites, otite, né, vão melhorar com a nutrição funcional, a gente pode tratar enxaqueca, TPM, insônia. O prato de hoje para TPM, então, perfeito. Maravilhoso. Problemas gastrointestinais, desde problemas intestinais, má digestão, gastrite, azia, né, hemorroida, circulação, problemas de varizes, uma infinidade, né? E Dani, por exemplo, vamos supor, a pessoa sofreu um acidente, tá? Aí ela teve alguma lesão em alguma parte do corpo, alguma coisa assim. A nutrição funcional também ajuda nessa recuperação? É legal essa pergunta, sabe por quê? Eu sofri um acidente já. Então, por exemplo, eu sofri um acidente em 2005, eu fazia pós-nutrição funcional e eu resolvi me tratar com a nutrição funcional, porque eu levei 18 pontos no rosto, né? Então eu falei assim, vou tratar com a nutrição funcional, cicatrização, toda essa parte. E melhorei a minha alimentação voltada para isso, porque a nutrição funcional entra muito na estética também, tem a nutrição funcional voltada para estética. E hoje tem gente que não repara nos pontos, né? Assim, outra coisa que eu tive foi um problema no pé e com regeneração de cartilagem, que é muito difícil. Fez mesmo tratamento com a aplicação também da nutrição funcional. Então, não assim, deixando, claro, as orientações dos médicos quanto a remédios, com certeza, né? É bom com deixar certeza. isso muito claro. Fisioterapia, tudo. Mas ajudou e muito, né? Então, foi um poderoso aliado. Um coadjuvante, né? Alguma coisa assim que vai ajudar. Dani, e aquela história de que um alimento não é bom para todo mundo? Confere, é isso mesmo? Com certeza, né? É um dos pilares da nutrição funcional, individualidade bioquímica que vê, né? Então, realmente, por exemplo, tem coisa que eu posso ter intolerância ou hipersensibilidade, que vou explicar rapidinho, e que você não pode ter. Então, por exemplo, o que seria uma intolerância alimentar? Uma hipersensibilidade. Então a gente pode chamar de alergia tardia, hipersensibilidade alimentar ou intolerância alimentar, mas não é aquela intolerância ao carboidrato, por exemplo, com lactose, é diferente, é uma intolerância que vê mais a parte da proteína, seria mais uma hipersensibilidade alimentar. A diferença de alergia, então, a gente tem alergia imediata, você comeu o alimento e passou mal. Isso, passa mal na hora até 8 horas depois. Já a hipersensibilidade, que é a alergia tardia, você vai ter o sintoma de 3 horas até 3 dias depois. E não é assim, você comer um pouquinho você vai ter. Quanto mais você comer, mais aparente vai ser o sintoma. O efeito acumulativo. Isso, então se é um alimento que você consome diariamente, né? Você às vezes tem alguma coisa crônica. Ao longo da vida você vai carregar esse sintoma. Exatamente. E esses sintomas, eles podem ser transitórios, assim, eles mudam de uma coisa para outra. Hoje em dia eu tenho rinite, eu faço algum tratamento com medicação, alguma coisa assim, e passo a ter mais pra frente enxaqueca, ou passo a ter mais pra frente labirintite, né? Tudo isso pode estar relacionado com a alimentação, com esse alimento que te faz mal e você não sabe, que pelos sinais e sintomas eu posso ver ou pelos exames. E para um prato, Dani, ser considerado funcional, quais são os alimentos que assim são proibidos dentro da nutrição funcional? Então, se a gente for pensar na gastronomia funcional, o que geralmente não se usa na gastronomia funcional? Leite e derivados. Por que não se usa leite e derivados? Porque hoje em dia o leite não é aquele alimento que era antigamente. Mesmo assim que de repente para você não faz mal o leite, e para mim faz, por exemplo, na gastronomia funcional não se usa por causa disso, muito hormônio, muito antibiótico, né? Então, pelo fato de não ser uma coisa mais tão saudável igual era antigamente. A soja, não se usa soja também pelo fato de ser transgênica. Da soja, se ela não for fermentada, ela pode levar alguns danos no nosso organismo, em algum órgão, por exemplo, tireoide, né? Outra coisa, trigo, glúten em si, não só o trigo, mas o glúten em si, por quê? Pelo efeito inflamatório, que muita gente tem. Então já não se usa de uma forma geral. Glúten, leite de vaca e soja, né? E os derivados do leite. Isso que a gente não usa.
E aqui, Dani, eu separei alguns alimentos que eles são considerados muito poderosos dentro da nutrição funcional. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um pra gente. Primeiro de tudo, a pimenta vermelha. Essa aqui é a pimentinha dedo de moça que a gente encontra em todos os lugares, super fácil de achar. A pimenta, ela é termogênica, né? Então todo mundo sabe que ela é termogênica, mas eu acho que uma coisa termogênica que gasta bastante energia, né? Aumenta a queima de gordura. Uma coisa que eu acho interessante da pimenta é que ela aumenta a salivação. E aumentando a salivação, ela aumenta a produção de muco gástrico, então ela é um protetor do estômago. Ao contrário do que muita gente imagina. Sim. Né? Mas pode ser que a pessoa tenha a individualidade dela e que não possa comer pimenta. Sim. Né? E é bom frisar que são esse tipo de pimenta. Vermelha. Pimenta vermelha, né? A pimenta essa aqui, dedo de moça, a Isso, malagueta. Aí agora aqui, outro que eu acho que é muito queridinho e a gente eu adoro. Eu pelo menos acho que na gastronomia é muito versátil. Vai do café da manhã ao jantar. Você pode usar, que é o gengibre, que tá aqui, esse gengibre super bacana. O gengibre é antimicótico, né? Fungicida, anti-inflamatório, ajuda muito assim pessoa com artrite, doenças reumáticas, parte digestiva. Então ele melhora a digestão, diminui gases, enjoo, gente, gestante, quando tem muito enjoo a gente pode indicar o gengibre. Pessoa que está fazendo químio, né? O gengibre também é interessante. Dani, e as castanhas que estão aqui? A castanha do Pará e o baru, que é muito comum no Cerrado brasileiro. São duas genuinamente brasileiras. Típicas. As duas são ricas, né, em óleos que ajudam a baixar o colesterol, a gordura boa também, como o abacate, né? Tem proteínas, tem bastante ferro, semente de baru é legal para quem tem anemia. E você achou em Assis, essa semente? Essa semente de baru, eu vi que ela tem em Assis sim, mas essa eu trouxe de Campo Grande. Eu estive em Campo Grande, aqui tá a semente, aqui onde aqui dentro tá a semente de baru. Isso daqui eu trouxe de lá. Que interessante, muito e legal. É muito difícil de quebrar. Muito fonte legal. de vários nutrientes, né, também, zinco, selênio. E agora aqui o chá verde. Chá verde, isso é termogênico. Grávida pode tomar chá verde? Chá verde não, Melhor não é não. legal. Né? O chá verde, até pessoas assim que são sensíveis à cafeína, não é legal, né? Porque tem pessoa que detoxifica rápido a cafeína, tem pessoa que não. Então, se a pessoa já tem insônia, alguma coisa assim, não é legal muito usar o chá verde. Anti-inflamatório, anticancerígeno, acelera o organismo, né? Antioxidante, assim como o suco de uva, que tem o resveratrol, que diminui a agregação plaquetária, né? Doenças cardiovasculares, o suco de uva também é legal. Bom falar que é o suco de uva tinto, né, Dani? Isso, integral, sem açúcar, da Sim. garrafa de vidro, tudo Sim. isso. Né? E o azeite, né? O azeite também ajuda com parte de colesterol. E pra pele. Verdade. Legal. Olha, meninas, pra pele também o azeite. Na verdade, os óleos em si, né? Todas as castanhas, o abacate, o azeite, eles em si vão nutrir a pele. Bacana. Esse assunto tá muito legal e a gente vai voltar pro último bloco com a nossa receita e a nossa sobremesa ou lanche ou ceia de hoje. Não sai daí, eu volto já. A Clínica de Imagem Dr. Pimenta em Assis é uma tradição na eficiência e resolutividade na área de diagnóstico por imagem. Tendo em seu comando o médico radiologista Dr. Carlos Pimenta, atuante na área há mais de 40 anos, conjuntamente com outros médicos, Dra. Vanessa Oliveira de Souza e Dr. João Carlos Gava, asseguram agilidade e precisão em diagnóstico, investindo em equipamentos de última geração, proporcionando o melhor custo-benefício ao paciente, reduzindo exposição aos raios-x. Associando a alta tecnologia e formação acadêmica de seus profissionais, tanto em universidades tradicionais como em aperfeiçoamento no exterior, conseguem suprir a demanda dos principais exames solicitados pela classe médica assisense. Aliada a essas qualidades, o atendimento aos pacientes é humanizado, através de colaboradores devidamente preparados. A Clínica de Imagem Dr. Pimenta representa mais uma conquista da cidade de Assis na área da saúde.
Master, modernidade e tecnologia em tomografia multislice. Avenida Sebastião Mendes de Brito, 1080 no Jardim Europa em Assis. Fone 18 3323 4366. Estamos de volta com o último bloco de Saúde na Cozinha de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a Sandrin. E se você tiver alguma sugestão de convidado, de assunto, mande para o contato @tvviena.com.br. Dani, já aqui servidas, né, Marina? Como é que foi o preparo dessa mousse que, apesar de ser feita com abacate, ela se parece muito... Tá linda! Muito uma mousse normal. De chocolate, De chocolate. Né? É uma mousse de cacau, né? Feita com chocolate em pó 100%, né? Cacau. Chocolate em pó não, só cacau em pó, 100% cacau. Então não tem nada além de cacau. E a gente colocou um pouquinho aí do mel para dar uma adocicada. Nossa, e uma delícia. A castanha de baru dá uma crocância, né? Então, assim, para gastronomia a gente tem que levar em consideração algumas coisas na hora de elaborar um prato. Aprovado? Tá bom, tá maravilhoso. Ah, obrigada. Mazinha, muito bom. você colocou aqui castanha De baru. só. Entendi, Muito legal. E dá uma quebra. Essa castanha de baru, até a Dani pode me falar se é só uma percepção minha. Ela parece com amendoim, né? Ela tem um mesmo gosto parecido. Uhum. Bem parecida com eu amendoim. como não posso amendoim como ela. Adoro. Muito bom. Dani, aproveitando, já conversando nos bastidores com a Dani, eu não gostaria que você saísse do Saúde na Cozinha sem a gente falar de genética. Quanto que isso influencia na dieta de uma pessoa, na vida de uma pessoa? Olha, a genética, ela pode ser uma aliada, né, na perda de peso, por exemplo, ou Sim. uma inimiga. Então, mas com a alimentação a gente consegue modular o gene. Então, fazer Entendi. assim com que o gene ou acorde, por exemplo, um gene de doença acorde, ou um gene de doença durma. Sim. Né? Que ele apareça ou não, que ele se expresse ou não. Mesmo você tendo o gene de doença, com uma alimentação legal, você fazendo, por exemplo, um teste genético, você vai ver que você tem propensão para certas doenças. Isso é feito no seu consultório? Esse Isso, teste a gente pode genético. fazer, né? Ok. Mas assim, a gente às vezes percebe pelos ancestrais nossos mesmo, mas o teste genético ele é feito por saliva, né? Colhido no consultório mesmo, e ele é enviado para os Estados Unidos. Ah, não é feito aqui. Não, né? Então, daí faz um mapeamento de alguns genes relacionado com alimentação e atividade física. Então, assim, qual é o alimento que vai ajudar, assim, a manter peso, a perder peso? Se você tem propensão para certas doenças, você tem gene, assim, de diabetes, de colesterol, qual tipo de exercício que é legal, detoxificação de cafeína, por exemplo. Então, são uma série de coisas que a gente consegue ver nesse teste genético. Hoje em dia, acho tá meio inviável pelo valor do dólar, né? Uma pena, mas eu acho assim que esse exame tende a ficar cada vez mais barato, porque é o que está em alta hoje em dia. Sim, Então, muitas pessoas procuram. Muitas pessoas procurando. Mas é algo recente, né? É Dani? algo recente, não tão recente, né? Tipo, de 7 anos pra cá, 10 anos pra cá, mas isso é fresco, né? Novidade. Só que vai cada vez mais pesquisas em cima disso. Eu acho que daqui a um tempo, daqui a uns 5 anos, por exemplo, além de ser mais barato, a gente vai ver um número maior de coisas com esse teste.
Sim. Né? Hoje ele é ainda um pouco restrito. Você pode dar um exemplo de algum caso em que se descobriu uma determinada Por situação? exemplo, eu vou dar um exemplo legal. Então, assim, o que a gente pode descobrir no teste? Que eu tenho dificuldade para perder peso. Isso vê no teste, isso aí às vezes é uma coisa que a pessoa sabe. Mas se vê no teste também que às vezes ela tem um gene que tem dificuldade para ganhar o peso de volta, ou tem facilidade para ganhar o peso de volta. Tem genes específicos para isso, né? Assim como também tem o gene específico que exercício aeróbico vai fazer essa pessoa perder peso. Exercício aeróbico não vai fazer essa pessoa perder peso. Isso você consegue ver no teste. Isso. Inclusive a atividade física melhor para você. Isso, as vitaminas que vão ser mais deficientes, né? Aquelas que você vai apresentar mais deficiência. Exatamente. E aquelas que você absorve melhor? Eu também, né? Entendi. Porque às vezes mesmo assim, de mãe para filho é diferente. Eu já tive pacientes que mãe e filho fizeram e tem várias coisas diferentes, porque você pega a carga de pai e de mãe, às vezes lá de trás, né? Então é muito legal, porque cada pessoa é um ser único. Do mesmo jeito que é diferente por fora, é diferente por dentro, né? E a gente tem que pensar que a alimentação não é aquele caso assim, por exemplo, que eu tô comendo cacau, tô comendo abacate, isso aqui vai chegar lá, eu vou... Tô arrasando. Tô recebendo os benefícios. Não é só isso. Uma coisa que a gente presta muita atenção na nutrição funcional é que você tem que comer o alimento, você tem que se preocupar se esse alimento vai chegar na célula. Então, se você tem uma boa digestão, né, começando pela mastigação e tudo isso, se essa digestão tá legal, se você tá absorvendo esse nutriente, se esse nutriente está sendo levado para onde ele tem que ser levado, então se a circulação está legal, se esse nutriente está agindo dentro da célula e se a parte que não, os restos, se eles estão sendo excretados, detoxificados também de forma correta. Então não é só o fato de comer e e esperar os benefícios. Exatamente, tem uma estrutura que deve estar em boas condições, digamos assim, para que a gente possa de fato aproveitar o alimento por inteiro, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Mas assim, fechando a pergunta, eu acho muito legal essa parte assim, que você com a alimentação, você pode fazer com que esse gene se expresse ou não, mesmo tendo na genética, né? E antes da gente finalizar o programa de hoje, Dani, que alimentos nós deveríamos, né, abrir mão na nossa vida, ao longo da vida? Tem algum alimento que você citaria, alguma dica assim? Assim, vou citar os alimentos que fazem mal de uma forma geral, porque assim, é para mim saber individual de acordo com a individualidade de cada pessoa. Gente, embutidos. Embutidos por quê? Embutidos, além deles terem muito sal, que também é um dos alimentos que a gente tem que evitar, sal refinado, usar mais sal de melhor qualidade, por exemplo, sal rosa, flor de sal, né? Embutidos porque eles formam compostos, nitrosaminas dentro do nosso organismo que são cancerígenos, né? Então você pensa assim, um peito de peru também é embutido, mortadela, porque as pessoas a gente acha que comendo peito de peru tá sendo saudável. Peito de peru é legal, né? Mas você pensa assim, se você come um peru na ceia de Natal, quanto tempo ele vai durar na geladeira? 2, 3 dias. E um peito de peru, quanto tempo ele fica? Né? 6 meses, validade de 6 meses. Fora todos esses compostos que fazem mal dentro dele, tem a embalagem de plástico. O plástico passa para dentro dele, né? Então toda essa química faz mal pra gente. Assim, alimentos que a gente deve evitar muito é a química em si. Refrigerante, né? Refrigerante tem devia abolir isso, acidulante, toda essa parte assim, adoçante artificial, gordura trans. Gordura trans, gente, é o pior de todos. Qual alimento tem a gordura trans? Principalmente, margarina, essas coisas assim, bolacha cream cracker. Que é outro engano, porque eu também acho que comendo bolacha cream cracker tá sendo saudável e não é. A nossa legislação, hoje em dia, você viu que virou moda que não tem gordura trans e todos os fabricantes de produtos com gordura trans colocam assim, zero gordura trans. Isso. Por quê? Uma brecha da legislação que deixa uma certa quantidade, por exemplo, numa porção, tem até 0,2 gramas de gordura trans. Então pode colocar como se não tivesse. Então eles reduzem no rótulo nutricional a quantidade da porção para ser menor que isso e falar que é zero gordura trans. Na verdade não é. Então o ideal é a gente sempre olhar os ingredientes em si, né?
refrigerante, Açúcar refinado. açúcar refinado, os refinados em si, porque eles perdem nutrientes, eles são adicionados químicas pro refinamento, químicas que são prejudiciais para nossa saúde. Sim. O próprio café descafeinado é algo que Exatamente. não faz bem. As pessoas pensam que o café descafeinado é ótimo, né? Assim, a cafeína em si é um agente tóxico também, mas se você metabolizar ela rápido, ela não vai ter tanto problema, você vai depender da dose que você vai consumir, porque o veneno e o remédio pode ser a mesma coisa, o que muda é a dose. Sim, É. sim. Então, Dani, refrigerante, embutidos, açúcar refinado, sal refinado. farinhas refinadas, né? O refinamento de uma forma geral. Ele é prejudicial. Alimentos muito industrializados. Eu costumo falar que é como a comida da vovó, né? Isso, eu ia falar Ao invés sobre de comprar o molho de tomate lá pronto na embalagem, gente, vamos lá picar o alho e a cebola, fazer um Tem molhinho até de aquele tomate. chamado, não comam nada que sua avó não reconheça Como comida. comida. Interessante, Né? Olhar interessante. sempre no rótulo. Se tiver esses nomes esquisitos, É. tentar evitar, né? Ah, Dani, olha que legal, a gente poderia ficar aqui mais um tempão papeando falando disso, que é tão importante para nossa saúde, especialmente eu que estou grávida e tenho também tentado cuidar dessa parte, né, Má? Exatamente. Olha, eu agradeço a sua audiência, muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no Saúde na Cozinha. Dani, um beijo carinhoso eu meu e da agradeço Marina, muito obrigada adorei pela sua participar. presença. Que bom. Um beijo na Manu. No Raul, apaixonante, a Manu também. Beijo para de vocês também. É isso aí, gente. TV Viena, você está aqui.